Conosco, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, nos livrado, e hoje nós pedimos, Senhor, cumpra os teus propósitos na vida da tua igreja. Nós somos tão gratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nós, e nós não queremos esquecer nenhum dos teus benefícios, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, pode continuar aí, viu, Fábio? Eu tinha falado para vocês, daqui a pouco a gente vai começar o nosso batismo. Eu tinha falado para vocês sobre a mensagem de hoje, e vai ser curta, vai ficar gravado, na verdade, para que você veja depois. O que o Senhor me pediu para falar para a igreja hoje, para trazer, é sobre o que a gente deve esperar de 2020. E Deus me deu uma palavra profética. Você que de repente está aqui pela primeira vez, tendo contato com o Evangelho pela primeira vez, o que é a palavra profética? É quando Deus compartilha algo ao coração da igreja, de pessoas específicas, para transmitir para o corpo. E eu gostaria de pedir a sua atenção. O que eu escrevi aqui da parte de Deus é sério, porque eu assumo a responsabilidade do que eu estou escrevendo. E ainda assumo mais ainda a responsabilidade, porque eu sei que é gravado e depois é projetado. Mas eu não posso me calar diante daquilo que Deus fala conosco. Nós somos uma igreja que se move em ouvir Deus e obedecer a Deus. Começamos assim, essa é a nossa base, e continuaremos assim. Então eu gostaria que você ficasse atento ao que o Senhor está falando para nós, como igreja, e para a igreja da nação brasileira, acerca do que a gente deve esperar para esse ano. Essa é a palavra profética, parte 1, a parte 2 eu libero no próximo culto do ano novo, no próximo domingo. Mas eu quero começar lendo então o que o Senhor colocou sobre 2020. Primeiro, será um ano de um grande mover profético. Deus vai abater a profecia mentirosa, mas vai cumprir a profecia verdadeira, a palavra profética. Será um ano do restabelecimento do verdadeiro mover profético na igreja de Cristo, e voltará novamente ao que a gente diz, zelo pela presença de Deus no nosso ambiente de culto coletivo. Será o momento onde a igreja voltará a ter temor novamente, temor pelo Senhor, temor pela sua presença. Nos dias de hoje nós temos muitos profetas, o Senhor me mostrou, profetas que falam que está tudo bem, quando Deus está dizendo não está tudo bem, e profetas dizendo não está nada bem, e Deus está dizendo está tudo bem. Deus está dizendo, eu descobrirei novamente essa realidade do profético, onde a igreja vai entender que Deus continua falando, e não tem mais a ver com um conjunto de técnicas que a gente vai pregar como pastores, ou passo 1, 2 ou 3 para alcançar o sucesso. Deus está dizendo, a minha igreja precisa se mover pela minha palavra, a minha igreja precisa ouvir a voz do meu Espírito e cumprir o propósito do meu Espírito. Segundo, muitos dos que têm profetizado mentiras e adivinhações serão descobertos e envergonhados. Deus é Deus de misericórdia, mas a palavra diz que ninguém deve acrescentar nada àquilo que Deus não está falando. Então que nós tenhamos temor, para que a gente não diga Deus disse, Deus não disse, para que a gente não diga Deus disse e a gente possa simplesmente querer manipular o povo, porque Deus está trazendo de novo a palavra profética verdadeira para contrapor as mensagens falsas que nós temos ouvido por aí. Deus levantará intérpretes novamente do profético e das profecias. No nosso meio nós vamos ver pessoas que, ao começarem a falar em línguas, espalhado pela nossa nação inteira, Deus vai levantar pessoas que vão traduzir as línguas estranhas dadas à igreja. Significa que Deus está dizendo, eu quero voltar a falar de igual para o homem. Isso é, Ele quer chegar, usar o homem, falar com o homem, e pessoas terão discernimento de como traduzir isso. Deus vai começar a mover novamente o discernimento profético no nosso meio.
Deus está chamando a igreja a voltar, a ouvir a sua voz e ser guiada pelo Espírito novamente. Essa fase se chama o início do regresso à casa do Pai, ao altar da verdadeira adoração, onde as pessoas não se preocuparão mais em filmar a intimidade com o Senhor, ou mostrar essa intimidade nas redes sociais, porque Deus está levantando de novo pessoas que estarão muito entretidas com a presença, a ponto de não precisamos mais ficar preocupados de mostrar como está sendo a nossa adoração. Eu digo para você, nós estamos voltando à simplicidade, é o que o Senhor está dizendo. Talvez eu esteja adiantando os próximos pontos, mas já que eu estou falando sobre isso, eu aproveito. Deus está dizendo: nenhum problema sobre luzes, nenhum problema sobre holofotes. O problema é que quando luzes, holofotes ou o nosso nível de qualidade sobrepõe ou tenta cobrir aquilo que é verdadeiro na presença de Deus. Nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de termos manipuladores para que a presença de Deus se manifeste. E eu quero que você decore essa palavra que eu estou dizendo. Deus está nos levando de volta à simplicidade, a simplicidade da busca, a simplicidade do amor, a simplicidade da paixão. Deus está levantando colunas em cada cidade do Brasil, coluna nas nações, líderes que mobilizarão construtores de bases para a manifestação da palavra, que seja no nosso meio, que Deus encontre alguns desses. Mas Deus está dizendo: eu estou levantando vozes que estavam escondidos dentro de cavernas, vozes que têm algo que está queimando dentro deles e que eles vão falar, e o Senhor vai pegar essas vozes e vai ecoar. Então Deus vai levantar pessoas específicas ao redor de cada cidade do Brasil, e você vai ver novos movimentos para levantar a palavra de Deus, para estabelecer a palavra de Deus se manifestando novamente. 2020 inicia-se uma ação orquestrada pelo Espírito Santo de conquista de territórios. É o despertamento da igreja, trazendo de volta o entendimento de que o Senhor nos entregou a nação brasileira. E esse é o momento da gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para o nome do nosso próprio ministério, para a nossa própria placa denominacional. Esse é o momento da gente olhar para a nação brasileira como um todo e dizer a quem eu tenho que dar a mão para que a nação seja alcançada, o quanto eu tenho que tirar do meu bolso para que a nação seja alcançada, o que eu tenho que fazer para que novas vidas sejam alcançadas. Esse é um ano onde Deus está orquestrando novamente um despertamento da igreja para conquistar territórios antes não alcançados. Um desses territórios são as prisões e penitenciárias. Você vai ouvir nos próximos 2 anos o aumento de investimento da igreja em ministérios de prisões, de cárceres, porque Deus está dizendo: existem pessoas que estão lá dentro, que devem se tornar missionários lá, mas existem pessoas que precisam alcançar, ou serem alcançadas pelo evangelho ali onde elas estão. Alguns vão se converter, mas todos irão ouvir. Haverá um grande mover dentro das penitenciárias também. Um exército de filhos será despertado e levantado pela nação. A identidade da filiação será novamente ministrada por toda a nossa nação. E aí eu vi um grande grupo queimando Bíblias publicamente em nossa nação. Não especificamente em 2020, mas eu vi um grande público queimando Bíblias em nossa nação. Em contrapartida, eu vi um exército de filhos que se levantavam do outro lado e começavam a propagar a mensagem da Bíblia sem precisar ler. Com isso eu entendi que Deus está dizendo: eu não quero que você me defenda, e eu não quero que você defenda a fé. Nós não precisamos de pessoas colhendo assinaturas para baixo assinado para lutar contra Netflix ou contra qualquer pessoa, porque isso não muda nada. O que muda é a igreja se levantar e ser igreja de verdade. O que muda é a igreja defender a fé no dia a dia, na prática. É pegar o perdido e levar para casa para cear Natal. É pegar e construir a casa de alguém que não tem casa. É dar um prato de alimento para aquele que está perdido. O Senhor está dizendo para nós: não invista a sua energia naquilo que não vai trazer resultado. E Deus não precisa que a gente o defenda. Ele é Deus suficiente. Você vai ver que Ele é Deus suficiente. Diz a palavra do Senhor, diz o Senhor:
Nossa defesa não será em discurso ou abaixo-assinados, será através do respaldo e do favor que manifestará os sinais e maravilhas. Enquanto a igreja avança em obediência, os céus se abrem com o sobrenatural. O fluir de Deus voltará a se manifestar nos ajuntamentos simples, longe dos holofotes. É a igreja voltando a sua atenção para o Cordeiro. Não é a igreja olhando para o homem, é a igreja olhando para o Cordeiro. Deus está levantando grupos de investidores do reino para trabalhar sobre a perspectiva do reino. Fundos para catástrofes e projetos missionários serão iniciados. Eu vi uma estrutura muito grande, onde o Senhor está dizendo: eu já tenho em andamento projetos pelo Brasil, inclusive no Paraná. Eu não sei, mas tem algo no Paraná. Pessoas arquitetando com relação a fundos de investimento, isso é, bancos que estão debaixo de princípios cristãos. Essas pessoas, e eles vão ganhar muito dinheiro, com um objetivo: eles vão impulsionar a obra missionária novamente. Haverá um grande fluir na obra missionária. E também um fundo para catástrofes, porque nós passaremos nos próximos 2 anos por algumas catástrofes sérias na nossa nação. E você vai entender a razão disso, o que é que vai acontecer. Será o início de iniciativas de cooperativas financeiras, que grandes empresas cristãs vão organizar em regiões pobres. De repente vai se levantar um discurso filosófico contra a fé cristã, mas perderá sua força, porque um dos seus, que é considerado porta-voz, será acusado de pedofilia. Então você vai ver a mensagem filosófica, alguns filósofos trazendo contrapontos para oprimir a fé cristã, chamando a fé cristã de pessoas que não têm mentalidade, que não têm cultura, que não têm inteligência. No momento que a igreja se levanta, então se levanta o burburinho contra. Mas um desses, que será o porta-voz, vai perder a força, porque paralelamente ele vai ser acusado de pedofilia. Ouvi um clamor de grandes ajuntamentos, porém eu perdido clamando por Deus novamente. Vou explicar sobre isso. Os estádios e os ginásios serão cheios, mas não é de crente, para clamar por mais de Deus na vida dele. Cruzadas evangelísticas novamente começarão a acontecer, porque Jesus está voltando. Nós estamos numa década decisiva. Jesus está voltando, acredite ou não, Jesus está voltando. Ao clamor da igreja, o Espírito Santo estará gerando fome e sede no coração dos perdidos. Haverá um movimento novamente de oração, onde você vai ver, os assembleanos chamam isso de círculo de oração, outros chamam de tarde da bênção, tarde da esperança, mas não será voltado para que o homem vá receber alguma bênção. Movimentos específicos de oração se levantarão, para que Deus salve vidas. Está no coração de Deus, salvação e missões. Se instalará um despertamento nos 4 cantos do Brasil, no meio das universidades. Você vai ouvir de mover de avivamento dentro de universidade. Fogo do Espírito, pessoas falando em língua. Universidades particulares e universidades federais. Muitos professores vão se converter nesses movimentos que vai acontecer. Será o ano da confirmação do ministério apostólico, não em título, mas em prática. Uma das coisas que Deus falou foi: quando Ele estabelece o profético, Ele também estabelece o apostólico. E essa é a base que a igreja deve estar. E esse ano de 2020 em específico, nós não vamos ver pessoas, não tem a ver com pessoas sendo ordenadas e recebendo o título apostólico. Tem a ver com a ação apostólica, que é o avanço da igreja, que é sinais, prodígios e maravilhas, que é o fundamento, que é o prumo, e que acima de tudo é uma obra social, onde o perdido recebe o cuidado que a igreja pode fazer, porque ela é braço de Deus. Se levantará um grande movimento de implantação de igrejas novamente por todo o Brasil. Com isso a gente diz que Deus está levantando novos pastores e novos mestres.
novos pastores e novos mestres. Eu vi filas e filas e mais filas de novos pastores e novos mestres. No Brasil inteiro, você vai começar a ouvir implantação de igreja, implantação de igreja, implantação de igreja. Alguns dos ministérios que trabalham muito forte com isso, e que eles trabalham muito à margem, Deus vai trazer ministérios para a linha de frente, para falar sobre a importância de implantar igreja. Então preste atenção, é provável que a gente tenha mais pontos de pregações do que bares nos próximos 5 anos. Porque onde a igreja se manifesta, o perdido vem buscar. Os bares geram uma alegria momentânea, mas o que a igreja pode gerar através do Espírito Santo é uma embriaguez santa. Isso é, você vai ficar o tempo todo encharcado do Espírito Santo. Milhares de jovens serão preparados e darão suas vidas para missões. Essa aqui eu tive a visão clara quando eu vi muitos jovens com mochila nas costas, dizendo: mãe e pai, estou indo embora. Ouvi um clamor dos pais por trás, chorando, mas dizendo: vocês vão ser bênção. Alguns desses não voltam nunca mais, porque vão para países perseguidos. Outros não vão voltar mais, porque não terão mais tempo para fazer nada aqui. Eles vão embora e simplesmente vão. Você vai ouvir isso na nossa nação, jovens que vão entregar a vida novamente. Vai ser o ano que a igreja mais vai crescer, mas vai ser o ano que a igreja mais vai abrir mão dos seus filhos, mais vai abrir mão dos seus filhos, mais vai abrir mão dos seus filhos. Porque quem tem que ir, tem que ir. Quem tem que ficar, tem que ficar. Com o avanço da igreja, as trevas reivindicam o seu direito sobre seus altares e nações. E é aqui onde a gente vê o que começa a perseguição. Porque à medida que a igreja avança, o diabo se levanta dizendo: esse lugar é meu, a arte é minha, a religião é minha, a política é minha. Mas a palavra de Deus para nós nesse ano é: não pare, não cale, avance. Não pare, não cale, avance, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós vamos avançar em um avanço orquestrado e organizado para que o reino de Deus seja avançado. Sim, vai se levantar muitos falsos testemunhos, muitas acusações. Sim, vão se levantar muitas pessoas contra a igreja, mas nós vamos continuar avançando, e nós não vamos nos defender, porque nós não fomos nós mesmos que nos enviamos. Então, se alguém nos enviou, alguém que se defenda e nos defenda, e o nosso Senhor é o defensor. Vi algumas pragas se alastrando pela nação. Parte disso é o diabo reivindicando o seu território. Então nós vamos ouvir sobre enfermidades que estavam erradicadas e que parece que vai começar a fluir de novo. Não é o momento para a igreja ficar com medo, é o momento para a igreja se levantar e orar. É o momento para a igreja dizer: nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando. Eu vi no meio indígena que virá algo, esse que eu não sei explicar, mas foi o nome que me veio, algo como uma peste negra. E a igreja será suporte na ação sobrenatural e humanitária. Ouça, o ministério que trabalha com indígenas vai se fortalecer muito. Pelo menos por 1 década e meia, o ministério que trabalha com indígenas perdeu a força, porque a igreja esqueceu de alguns povos não alcançados dentro da nossa própria nação. Mas o Senhor está dizendo: eu quero os índios alcançados, porque eles também são uma etnia. Então você vai se preparar para ouvir que a igreja vai avançar, e no momento que houver essa praga, no meio doenças, pode ser doenças ou pode ser uma perseguição, eu não sei. A única coisa que me veio que o Senhor trouxe foi como uma peste negra. Mas a igreja estará presente para trazer ajuda sobrenatural e humanitária. Será o ano de favor para a construção em todos os aspectos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção a isso. Deus está dizendo para nós que Ele está trazendo favor para a igreja. E tudo aquilo que você fizer, entendendo que de alguma maneira você estará investindo no reino, com a sua vida, com os seus empreendimentos, com os seus propósitos,
haverá um nível de aceleração e liberação financeira. Vai ser um ano onde algumas pessoas que têm dívidas que são impagáveis vai conseguir pagar. Vai ser ano de milagre sobrenatural. Mas o Senhor está dizendo, vai ser ano de construção. Então, se você não tem um projeto de vida, se organize. Se você não tem um projeto de vida, se organize. Porque Deus está dizendo, eu quero ajudar você a construir. A construir o quê? Se você tem o desejo de ter uma casa própria, esse é um ano especial de início de década. Porque uma das coisas que é uma palavra para os filhos, é que nunca vai nos faltar um lar. E parte daquilo que constitui um lar é uma casa. E eu creio que esse será um ano de liberação, onde Deus está ouvindo o clamor de muitas pessoas, e muitos conseguirão construir, adquirir, conquistar, prosperar e avançar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito. Fala com teu povo nessa manhã. Abre os nossos ouvidos espirituais para te ouvir, enquanto nós abrimos os nossos corações para receber o que o Senhor tem. Pedimos olhos espirituais para ver, pedimos esse ambiente profético, Senhor, na nossa igreja, aqui na nossa reunião, para que o Senhor possa falar conosco e nos direcionar sobre aquilo que nós devemos esperar acerca de 2020. Tanta coisa o Senhor tem feito e tem cumprido todas, e agora nós pedimos, Senhor, fala, porque os teus servos estão à tua disposição para ouvir a tua voz e para seguir os teus conselhos e ensinamentos, em nome de Jesus, amém. Caso você não tenha participado do culto passado no domingo, eu quero aconselhar você a ouvir. De repente você pode me pedir ou falar com o Mateus que a gente envia o áudio para você que eu gravei da palavra profética que Deus nos entregou como igreja, mas não só para a gente, mas um nível geral. Eu acho que é importante, leva 22 minutos apenas pontos proféticos, que é importante que todos nós estejamos na mesma direção. E hoje eu quero falar com você sobre a segunda parte dessa mensagem. O que esperar de 2020 ou para 2020? O que Deus tem falado conosco e o que Deus está nos direcionando como igreja? Eu gostaria de trazer para você, antes de ler o texto principal, eu quero citar alguns pontos relevantes que eu quero que você fique bem gravado com relação a isso. Primeiro é que 2020 será um ano de construção, e vai ser um ano de avanço e um ano de voos altos. É isso que Deus tem falado para nós sobre Comunidade Bíblica Logos. Um ano de construção, um ano de avanço e um ano de voos altos. Essa construção, ela tem vários aspectos, ela tem várias nuances, e você pode, na sua vida, na sua profissão, no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, vai ser ano de construir. Prepare-se, porque virão coisas na sua mão que serão recursos específicos para que você construa. E a grande pergunta é: construir para quê? Por que eu tenho que construir alguma coisa? Porque eu quero te avisar a razão pela qual a gente vai construir. Primeiro, construir faz parte da maturidade. O homem, quando alcança a maturidade, ele para de gastar com besteira e ele passa a pensar sobre o futuro. Você vai entender se você está caminhando em maturidade quando você começa a pensar sobre o futuro. Então, pensar sobre uma casa, uma aquisição é importante. Pensar sobre comprar um terreno, se esforçar para aquilo é importante. Pensar em adquirir mais conhecimento intelectual é importante. Então, todo tipo de aquisição que você puder fazer, você está construindo algo na sua vida. Construindo para quê? Construindo para que você esteja protegido em tempos de necessidade. Alguns de nós não pensam sobre isso, mas a Bíblia é repleta de ensinos de sabedoria, e ela inclusive fala para nós aprender com a formiga, que na época do verão ela trabalha e trabalha muito, e ela acumula, ela guarda, para que na época do inverno ela não precise sair na chuva, correr perigo, e ela tenha um subsídio que possa protegê-la e mantê-la durante o momento de inverno. Seria muito bom que a gente entendesse que essa geração de hoje, a nossa geração,
não tem ligado muito sobre o futuro. E a gente fala assim, o futuro a Deus pertence. De fato o futuro a Deus pertence. Mas a grande questão é que quando Deus nos entregou uma consciência, Ele nos entregou a possibilidade de inteligência e a possibilidade de sabedoria. Então, se você não é um bom mordomo com aquilo que Deus tem colocado na sua mão, você não prospera, você não avança. E quem sabe essa seja uma das razões pelas quais Deus não está entregando mais coisas na sua mão. Porque é o momento de você começar a entender, eu preciso construir algo. Construir é importante porque você olha para trás e você fala, olha só o que eu fiz. Uma das coisas que vai testificar acerca do seu ministério e acerca do seu propósito na terra é quando as pessoas olharem para você e elas não verem as suas palavras, mas elas olharem para você e verem as obras que você realizou, as coisas que você construiu. Você não precisa falar de você quando você constrói algo. É notório, as pessoas olham e falam, não cara, eu sei quem é esse cara, eu sei o caminho que ele trilhou e eu sei o que ele fez. Então é importante que a gente se atente, porque Deus vai facilitar os meios para que você construa. Vou repetir de novo, em 2020 Deus vai facilitar os meios, abrir as portas para que você construa. Construa um relacionamento mais sólido, construa em cima de bens materiais, para que quando venham as ondas dessa vida, você esteja de alguma maneira protegido. Isso é sabedoria. Também será o ano de avanço, que a gente precisa estar atento, que esse ano vai ser o ano do desconforto. Pastor, mas não é um ano de bênção? Desconforto gera bênção. Eu vou explicar por quê. Porque muitos de nós estamos acostumados a ficar paradinhos ali, simplesmente deixando as coisas acontecerem. Se acontecer é Deus, se não acontecer é Deus. E Deus está dizendo, chegou a hora de você ouvir e obedecer. Isso é, chegou a hora de você ouvir e corresponder, dar passos. É hora de avançar. É hora de avançar na sua vida, sair de qualquer ambiente de estagnação, qualquer ambiente de marasmo. Deus está dizendo para você, levante-se e avance. Qual a importância de levantar e avançar? Porque às vezes a gente acha que ficar num lugar protegido está ótimo, está tudo bem, não, eu já estou quietinho aqui, não mexe comigo, que eu não mexo com ninguém. Só que o Senhor está dizendo, coisas maiores estão lá na frente. E se você ficar aqui enquanto o reino está avançando, você perde o avanço do reino. Então tem coisas que você precisa correr e dar passos, e Deus vai te mostrar esse ano também. E sobre voos altos, é porque Deus vai estar trabalhando extremamente na área de levar você de maneira miraculosa, de lugares que você não imaginava. Você vai chegar em lugares que você nunca pensou em estar, e você vai fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Esse é o ano onde pessoas vão ser catapultadas, como se fosse uma catapulta. Você vai subir ali e vai lançar você para lugares mais amplos. Deus está fazendo algo, isso tem a ver com Ele, com a graça dEle, amém? Então a gente precisa entrar nesse novo ano com a seguinte mentalidade: Deus já elaborou um projeto específico para mim. Fala comigo, Deus já elaborou um projeto específico para mim. Agora pensa comigo, se Deus já elaborou um projeto específico para você, por que você vai tentar pegar outra coisa? É tolice nossa investir naquilo que Deus não está investindo. Nós temos inúmeras linhas de frente aqui, em inúmeros nichos, e cada um de vocês tem um chamado, e Deus tem um propósito para cada um de vocês. Então não invista naquilo que é do outro, no sentido de, cara, eu vou querer fazer uma coisa igual a você, porque está dando certo para você. Invista naquilo que é seu. Deus já elaborou um projeto para você. Deus já elaborou um projeto para você. Invista nisso, coloque a sua alma nisso, coloque a sua força nisso e prospere nisso, amém? Por que não? O que você fará com os dons que Deus colocou na sua mão? Em 2020, o que você vai fazer com os dons que Deus colocou na sua mão? Pastor, eu não sei qual é o meu dom. O seu dom é aquilo que é fácil para você, que você faz com naturalidade, aquilo que é natural, que tem a ver com servir ao próximo.
tem a ver com gerar benfeitorias, tem a ver com trazer benefícios para o outro. O que é que você vai fazer em 2020 com os dons que Deus entregou para você? A outra pergunta é: o que é que você vai construir? Não sei se você lembra, mas em 2019 Deus falou para nós: escreva a visão, tão legível que até quem passa correndo veja e entenda. Que a gente tenha adquirido essa sabedoria para que a gente saiba colocar no papel aquilo que Deus está pedindo de nós. Porque se não tem um planejamento, não vai ter sucesso em nada. Tudo que você faz com planejamento, Deus vai respaldar você. Agora, aquilo que você faz sem planejamento, não espere que venha um respaldo de Deus, porque Deus não é obrigado a abençoar nada bagunçado. Então ore. Planejamento quer dizer oração, quer dizer busca, jejum, pedido de conselho e elaboração no papel. Então o que é que você vai construir esse ano de 2020? Talvez você diga: pastor, tenho tantos projetos maravilhosos, eu vou construir isso, aquilo, outro. Calma, escolhe pelo menos um, no máximo 2, e foca sua energia nisso. O que você vai construir em 2020? Pergunta para você mesmo: o que eu vou construir em 2020? Qual vai ser o meu projeto? Porque se Deus está dizendo que vai ser um ano de construção, qual vai ser o meu projeto? Alguns vão construir coisas diferentes de você, mas qual é o seu projeto de construção? Terceira pergunta que eu tenho para você: quanto você está disposto a investir no projeto de Deus para a sua vida? Trabalhar com Deus é uma parceria. Não é assim, o Senhor faz e eu recebo. Trabalhar com Deus precisa custar no seu bolso, no seu tempo, assim como custa no bolso dele e no tempo dele. Então não espere que as coisas caiam de paraquedas, porque não funciona desse jeito. O Senhor está perguntando para nós: quanto você está disposto a investir? Ele investiu a vida dele inteira em nós. Quanto você está disposto a investir? Deixa eu te falar, a gente está falando sobre a bênção de Deus que vai vir, vai nos ajudar a projetar e construir. Mas se você não estiver disposto a investir tempo, preparo, oração, jejum, eu digo para você, provavelmente você vai chegar no final de 2020 e você não vai ver muita coisa cumprida. Tem que ter um investimento da sua parte. E a pergunta que o Senhor está dizendo é: quanto você está disposto a investir no projeto dele para a sua vida? Tira um segundinho para que você pense, porque agora é você e Deus, e você vai colocar diante dele. Vou te dar aqui, enquanto a gente tem um tecladista maravilhoso desse aí, com esse som maravilhoso, toca aí enquanto eles pensam. O que você vai investir? Quanto você está disposto a investir? Senhor, que estejamos dispostos a investir tudo o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, pois todo bem vem do Senhor. As nossas vidas, células, neurônios, as nossas oportunidades, habilidades, nós depositamos tudo em Tuas mãos, Jesus. Então deixa eu trazer para você algo nesse dia. Deus tem falado para nós sobre um fluir profético, e a gente entendeu tudo por aquela lista que eu passei para vocês, e um novo tempo de expansão nas nossas vidas pessoal e na nossa vida como igreja. Então eu quero trazer para você primeiro a ideia do que Deus está fazendo conosco como igreja, para que você saiba onde você está e você saiba para onde você está indo. Nós temos 5 anos de igreja, 3 anos aqui dentro desse lugar, 2 anos foi ali no Hotel Tomasi, reunindo semanalmente, sem parar. Só paramos na época da greve dos caminhões, da gasolina, e ainda assim, como ninguém tinha gasolina, a gente fez um culto online. Foi legal, inclusive, foi bom, né? Fizemos acho que um culto só online, muita gente esteve presente. Então a única vez que a gente parou, que a gente não teve culto, mas até aqui tem nos abençoado o Senhor. Nós começamos a comunidade bíblica Logos não por uma aventura, mas por uma palavra. Então decora isso. Começamos a comunidade bíblica Logos não por uma aventura, mas por uma palavra. E é assim que tem que ser a vida do cristão.
não porque te deu algo na telha e você vai fazer, mas por uma palavra. Vocês lembram de Pedro? Quando Jesus chega perto de Pedro, e Pedro tem pescado a noite inteira, e aí Deus olha para Pedro e fala assim: Pedro, joga a rede para o outro lado. Pedro olha para ele e fala: Senhor, pesquei a noite inteirinha, fiz tudo que eu sei fazer, eu sou pescador há muitos anos e não consegui pegar, hoje o mar não dá para peixe. E Jesus falou: joga a rede do outro lado. Ele falou: sobre a tua palavra eu jogarei. E sobre a palavra do Senhor ele jogou, e as redes e o barco, as redes quase se romperam e o barco quase afundou. Sabe por quê? Porque é na palavra de Deus que tem a provisão, é na palavra de Deus que nós recebemos os recursos, é por causa da palavra de Deus que nós prosperamos. Então a comunidade bíblica Logos tem prosperado no Senhor, porque começou em cima de uma palavra. E a palavra de Deus para mim e para Anne foi: levante uma geração. Isaías 61, a gente declara essa palavra constantemente. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque Ele me enviou a pregar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo, é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. Mas para não ser tão subjetivo, para ser mais específico, Deus nos pediu para levantar um exército de filhos e filhas. E Ele está dizendo para nós: levante um exército que seja restaurado e que esteja pronto a invadir não só Londrina, mas o estado, e invadir as nações. Nós estamos caminhando para os próximos 3 anos, vermos uma conversão em massa, acima de 100 mil pessoas no nosso estado. Não porque a gente está pensando positivo, mas porque o Senhor está dizendo para nós: virá um avivamento sobre o Paraná, e vocês precisam estar prontos e organizar o que vai acontecer. Então nós estamos ouvindo de Deus, estamos nos preparando. Deus falou isso conosco em 2014, e agora Ele está dizendo: se prepare nos períodos dos próximos 3 anos. E nós estamos entendendo, coisas irão acontecer. Então nós estamos avançando. Qual a visão que hoje eu tenho da Logos? Eu gostaria de passar para você, como pastor, como eu enxergo o que nós somos, a nossa comunidade. Hoje eu enxergo a nossa comunidade, Deus me deu essa visão esses dias, da seguinte maneira: como um grande alicerce que agora tem um piso. Nesses 5 anos, Deus falou para nós: invista no fundamento, invista no alicerce. E foi o que nós fizemos. E colocamos muita coisa nesse alicerce, colocamos muitos materiais dentro dessa fundação da igreja. E para você que já construiu, para você que trabalha com construção, você sabe, quando você começa a construir, o teu recurso parece que vai todo para o buraco negro. Você olha: meu Deus do céu, mas já coloquei tanto dinheiro, já veio cimento, tijolo, concreto, cadê as coisas? E você não vê. Sabe por quê? Porque primeiro você cresce para baixo, para depois você crescer para cima. É assim na construção, e é assim na construção espiritual também. É assim que Deus faz com a igreja dele. Uma das nossas orações sempre foi: Senhor, não nos deixe crescer tão rápido, porque nós não estamos preocupados em se tornar uma igreja numerosa, mas nós queremos cumprir o nosso propósito. E um dos nossos propósitos é estar bem alicerçado para poder nutrir pessoas, para que elas façam parte desse exército de Deus. Então preste atenção comigo como que Deus está fazendo conosco. Hoje é como se você não estivesse vendo parede nenhuma aqui. É o que nós somos como comunidade bíblica Logos espiritualmente. Mas o nosso solo, o nosso piso está pronto para subir. Deus falou para mim com toda clareza: o chão de vocês está posto, isso é, o fundamento está posto. Agora vocês estão liberados para subir as paredes. Eu não vi parede alguma, eu não tinha visto parede, mas Ele falou: agora vocês estão liberados para subir as paredes. Para subir as paredes nós precisamos disso aqui, ó. Colunas. Colunas estão fixas na estrutura. As colunas, elas nascem quando nasce a estrutura, mas elas só sobem depois que a base está pronta. Então Deus disse para nós: esse ano invista em levantar as paredes, em colocar as portas, em estabelecer as janelas dessa casa espiritual. Isso para mim fala muita coisa. Eu gostaria de trazer para você com mais detalhe.
O que são colunas? Colunas é liderança, liderança ministerial. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. E Deus está levantando em nós esse conceito cada vez mais sólido. Nós não precisamos de pessoas intelectualmente tão sábias que elas não saibam servir. Liderança é serviço, é servir ao próximo, é servir àquele que não é tão próximo, é servir a sua própria casa, mas é servir também aquele irmão que te dá problema, aquele irmão que muitas vezes é um calo no seu sapato. É servir no geral, bem sem olhar a quem, é amar ao próximo como a mim mesmo, é estar disposto a fazer o que Jesus fez: perdoar, 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 e amar, e amar, e amar, e investir quantas vezes for necessário. Esse é o papel de uma liderança saudável. E Deus está dizendo: uma igreja saudável é uma igreja que tem colunas, que está firmada sobre a rocha que é Cristo. Isso é o nosso exemplo, é Jesus. O nosso exemplo não é a estrutura de uma empresa, o nosso exemplo não é a estrutura de uma outra igreja, o nosso exemplo é Jesus. Jesus falou para nós: ame. Então deixa eu explicar para você um pouquinho que colunas são essas que nós vamos levantar. Nos nossos fundamentos, nos nossos pilares, nós já temos valores sólidos. O cimento, o concreto, a areia, as pedras do fundamento são os valores que nós carregamos. Que valores são esses? O amor entra como um valor, o perdão entra como um valor, a fidelidade entra como um valor, a intimidade com o Espírito Santo entra como um valor, o serviço ao próximo entra como um valor. E eu digo para você, eu vejo que hoje nós já estamos adiantados nesse quesito. Deus te abençoe, irmão José. Eu digo para você que hoje eu já vejo que nós estamos adiantados nesse quesito. Deus tem nos fundamentado. Diga, querido, pode falar. Perdoa, eu vou ter que sair. Fique tranquilo, o Senhor é... Fique tranquilo. Um bom dia para todos os irmãos, a paz do Senhor. Que Deus dá um feliz ano novo para todos nós. A bênção. Que Deus abençoe a todos nós, a igreja. Vocês me perdoam por eu ter que sair agora, viu? Fica tranquilo, seu José. Seu José é o membro mais querido que a gente tem aqui. Fica querido, fica tranquilo. Vai com Deus. Isso que a gente fez agora é um valor. Valorizamos pessoas acima de coisas. Valorizamos pessoas acima de coisas. Valores que geram cultura não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Ele se sente à vontade em ter que chegar: o pastor, deixa eu falar alguma coisa, deixa eu falar. Porque uma hora eu vou dizer: não, agora não dá. Como eu falo para algumas pessoas, agora não dá. Mas as pessoas precisam se sentir à vontade na casa do Pai. Pelo sim ou pelo não, se sentir à vontade. E é isso que me faz ver o Senhor dizendo para nós: agora nós estamos prontos a subir as paredes. Então essas colunas não são mais valores que estão no fundamento, mas vão ser valores que vão ser manifestos. Eu posso dizer para você o seguinte, queridos: nós podemos ter inúmeros problemas, nós podemos ter como igreja inúmeras dificuldades, mas eu posso garantir para você: não nos falta amor. Não nos falta amor. Nós podemos ter inúmeros defeitos, mas eu vou dizer para você: não nos falta serviço. Nós somos uma igreja que ama e uma igreja que serve. E você pode ver outros inúmeros defeitos, mas você nunca vai olhar em nós e ver falsidade. Nós não temos falsidade. Vou falar para você o que tem que ser falado na sua cara a hora que for. Se estiver triste, você vai saber que eu estou triste com você, sem problema nenhum. Mas tudo em amor e serviço. Tudo que nós fazemos aqui resulta em servir a você e resulta em amar você. E para mim essa é a essência que o Senhor está dizendo para nós. Comece a construir agora em cima disso. Porque as paredes, elas vão nos guardar e nos proteger aqui dentro. Mas as paredes que a gente vai levantar não é para nós. As paredes que nós vamos estar levantando em 2020 é para as pessoas aí fora que não conhecem o amor, e que a única maneira delas se sentirem amadas é quando elas têm que fazer alguma coisa. Isso é: eu sou amado porque eu trago dízimo, eu sou amado porque eu dou uma oferta.
E o Senhor está dizendo para nós: levanta as paredes para que essas pessoas entrem e elas possam entender, elas são amadas por quem elas são e não por aquilo que elas fazem. Então esse ano será um ano de construir, de levantar as paredes para que o Senhor venha e coloque o teto. E o teto é glorioso, eu não sei quando Ele vai nos mostrar em visão, quando virá o teto, mas nós estamos caminhando para isso. Então, com 6 anos de vida, que vamos completar agora em janeiro, nós vamos ter uma surpresa. Até agora está marcado, eu vou falar qual é a surpresa. Alguns de vocês conhecem, outros não conhecem. Michael Brodeur. Michael Brodeur é um dos homens mais influentes hoje, no meio de algumas igrejas que são mega igreja. Ele é um dos pastores da Bethel Church, e por alguma razão Deus nos conectou com esse homem extremamente difícil da gente conseguir essa vaga na agenda, e ele vai estar conosco em fevereiro, que não é necessariamente no dia da festa da igreja, mas ele vai estar conosco em fevereiro, bem no início, se não me engano, no dia 2 de fevereiro, que é um domingo, onde ele vai estar compartilhando conosco aqui à noite. E a gente tem muito a receber da parte desse homem. É um homem hoje que trabalha com edificação de igreja. Ele pensa a igreja pelas próximas 3 décadas, o que a gente precisa fazer como pastores. Enfim, é um homem incrível que nós vamos ser abençoados. Então Deus tem nos colocado no meio de relacionamentos muito sólidos, que tem nos abençoado e tem nos protegido. Então, embora você veja uma comunidade pequena, no meio do nada ali, na frente da UEL, não tem nada ao redor, nós estamos no lugar que Deus nos plantou. No dia que for para sair daqui, nós vamos sair daqui. Se for para ir lá para os 5 conjuntos, nós vamos 5 conjuntos. Se for para ir lá para a banda do aeroporto, nós só vamos nos mover quando Deus falar para a gente se mover. E esse ano, eu quero garantir para você, é o ano de construir. Então o meu convite para você é: não seja uma pessoa que vai chegar e ficar sentado. Traga um tijolo, vamos colocar um tijolo, traga algo. Eu estou falando no sentido figurativo, tá? A não ser que a gente vá construir alguma coisa mesmo com tijolo, mas traga algo da sua vida que você possa somar e dizer: eu estou levantando um projeto que o Senhor falou. E uma das palavras centrais que Deus tem nos dado é: eu estou preparando vocês para que vocês sejam influência em algumas áreas, não é em tudo, em algumas áreas, a nível de Brasil e a nível de nações. Eu quero ser fiel ao Senhor junto com você, e não queremos começar para parar. Dificuldades vêm, tribulações vêm, mas nós não paramos, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a conservação das nossas almas. Essa é a palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 39, esse é o nosso chamado. E a mensagem profética, quero concluir nos próximos minutos, que é a segunda parte do que Deus me pediu para falar, está em Josué capítulo 1. Se você puder abrir comigo, eu não vou ler tudo, mas deixa aberto em Josué capítulo 1. O primeiro texto, essa é a segunda parte, tá? da mensagem que o Senhor me deu sobre o profético. E esse aqui é o paralelo, porque eu falei sobre o profético, e esse paralelo fala sobre o apostólico, que é o que Deus está dizendo para nós. E ele começa dizendo assim em Josué capítulo 1: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então deixa eu começar a destrinchar essa palavra profética para nós no dia de hoje. Primeiro, Deus está falando com a sua igreja, não apenas com a comunidade bíblica Logos. Deus está falando com a sua igreja. O que Deus está falando com a sua igreja? Que passou uma estação. Moisés significa um tempo, Moisés significa uma estação. A estação de Moisés era a estação onde Moisés subia o monte para buscar e receber revelação e dar para o outro. Agora o Senhor está dizendo: não tem mais Moisés. Agora é o momento de você entender que você precisa andar em intimidade com Deus. O tempo de Moisés passou, e agora você precisa se alimentar direto da fonte.
Você precisa construir uma vida sólida, direto da fonte. Você precisa beber dessa água viva, e você precisa comer desse pão vivo, direto da fonte. Passou o tempo onde a gente precisava dizer: pastor, bota a mão na minha cabeça para orar por mim, ou pastor, expulsa esse demônio que está aqui. Nenhum problema, a gente pode orar, mas o Senhor está dizendo, Ele quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer revelar para você. A profecia, quando ela vem, ela não vem para te revelar algo novo. A profecia vem para você, para confirmar para você aquilo que Deus já te disse no secreto. Então o meu papel não é ser bola de cristal para ninguém. O meu papel é relembrar a você: não se desvie da palavra que Deus te deu. Dizer, não esqueça daquilo que Deus te falou lá atrás. Então a era de Moisés, o tempo de Moisés foi extremamente importante. Mas Josué, ele era apenas ajudante de Moisés. E agora o Senhor está dizendo, na década de 2020, o Senhor está dizendo: chegou a hora de se levantar, chegou a hora de colocar as suas roupas de guerra, chegou a hora de entender que você está no exército, e chegou a hora de você olhar para frente de maneira estratégica. Josué é levantado por Deus no momento súbito, da noite para o dia. Deus fala para ele: meu servo Moisés morreu, e você é o cara da sucessão. Tá, mas imagina Josué, mas não teve nenhum treinamento específico. Ter vivido com Josué foi o seu treinamento, com Moisés foi o seu treinamento. Então que estação nós estamos entrando agora? A estação onde Deus está depositando na mão da igreja autonomia e autoridade. Autonomia e autoridade. Essa palavra autonomia pode soar como independência, não é independência. Autonomia é por conta de tudo que Deus tem falado para nós. Ele sabe que existem coisas que nós podemos decidir por nós mesmos. Deus está entregando na mão da igreja autonomia e autoridade. Decore o que eu estou falando, lembre disso aí, porque você vai ver a igreja avançando de maneira sólida. Não uma igreja política, mas uma igreja sólida. Uma igreja que vai falar: o Senhor disse, e o Senhor respaldará. Uma igreja que vai colocar os pés em lugares para construir coisas, e o Senhor vai respaldar. Uma igreja que vai declarar sobre os ares de uma cidade, e vai dizer: espíritos malignos, vai dizer potestades e principados, nós te resistimos e te repreendemos no nome de Jesus, e o céu será limpo. É a igreja que está vindo com a visão apostólica. Como eu disse, nós vamos ver inúmeros aumentos de implantação de novas igrejas. Para isso Deus está levantando novos pastores, novos líderes, novos mestres. É a hora, é a época, é o tempo de nos prepararmos. Você não precisa ser um pastor necessariamente, mas é hora de se preparar para dizer: Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer fazer? Vai ser uma época, uma década, onde Deus vai estar pegando pessoas de um lugar e colocando em outro, tirando pessoas de outro lugar e trazendo para cá, e fazendo um grande rebuliço, levando pessoas, trazendo. Sabe o que significa isso? Deus agindo através da sua igreja em prol de um povo perdido, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio. Então aqui nós vemos Josué se levantando, e a primeira parte desse capítulo é do 1 ao 9. Do 1 ao 9, Deus está dizendo para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Tenha bom ânimo, guarde as palavras desse livro no seu coração. Tenha bom ânimo, porque eu farei vocês herdar essa terra. Deus separa 9 versículos aqui do nosso contexto para animar a Josué, para solidificar uma palavra profética sobre Josué. Por que Deus investiu tanto em falar para ele: tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, não desanime, observe o que eu já falei para você, faça conforme tudo que eu disse para Moisés? Por que Deus estava investindo nisso? Porque Deus estava dizendo para ele: não será um tempo fácil, mas será tempo de vitória. Não será tempos tranquilos, mas será tempos de avanço. E o ministério apostólico, ele funciona dessa maneira. Não é porque é simples, não é porque é fácil, é porque nós carregamos dentro de nós uma palavra, e sobre essa palavra nós construímos, nós derrubamos
florestas e nós levantamos novas construções. É isso que significa o ministério apostólico. E o Senhor está dizendo para Josué e para nós hoje como igreja nessa nova época: anime-se e levante-se. Não fique olhando para o tamanho dos gigantes, não fique olhando para o tamanho das dificuldades, porque assim como eu fui com Moisés, com outros pais de outras gerações, de outras estações, eu serei com você nessa década de 2020, eu estarei com você, eu respaldarei você, e você fará esse povo herdar essa terra que eu jurei aos pais deles. Presta atenção, querido, porque Deus está dizendo para nós que você é resposta de oração de outras gerações. Existem outras gerações que estão dizendo: Senhor, eu não consegui, eu não completei. E o Senhor disse que fazia parte, você era fundamento da próxima. E você está dizendo assim: Senhor, mas como que eu vou fazer? Olha a minha idade, eu já não tenho mais a mesma oportunidade. Deus está dizendo: eu separei uma geração mais jovem, que vai andar no mesmo fundamento que você andou, e como eu fui com você, eu serei com eles. Deus está dizendo para você: você é resposta para o clamor de muita gente que já morreu. Você é resposta para o clamor do seu pai, da sua mãe. Você é resposta para o clamor de um povo que muitas vezes colocou o joelho no chão e começou a orar: Senhor, manda avivamento sobre essa nação, Senhor, manda fogo sobre essa nação, Senhor, gera uma revolução nessa nação. E Deus está dizendo: eu estou levantando agora. Essa será a década do mover, essa será a década do fluir, essa será a década do avanço. Aleluia. Será fácil? Não será fácil. Por isso que Deus estava dizendo para Josué: coloque os seus olhos em mim, não esmoreça, não perca a sua força. Daí a vantagem de guardar a palavra no nosso coração, para que a gente não peque. Daí a vantagem de ter a palavra, porque ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Porque a palavra sustenta você em momentos de crise, a palavra sustenta você em momentos de naufrágio. Você precisa guardar a palavra, o que Deus está dizendo para ele: tão somente guarde essa palavra no teu coração, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Esse mover apostólico que vai vir não tem a ver com homens brilharem, tem a ver com homens servirem. Esse mover apostólico que vai acontecer não tem a ver com homens se tornarem ícones, terem anéis especiais ou diplomas especiais. Talvez muitos de nós nem vejamos quem são esses homens, porque eles estarão cavando em terras distantes, em terras sombrias. Eles estarão capinando onde ninguém vai. Eles vão estar abrindo trincheiras, caminho no meio das florestas. Sabe o que significa isso? Deus está nos chamando para servir e não para ter um título. Título faz bem de repente para você, porque você reconhece quem você é e o povo entende, mas o título não te move. O que te move é o favor de Deus. Então seja você no seu chamado, porque Deus vai te levar além. Era isso que Deus estava dizendo a Josué. Então essa foi a primeira parte. Deus anima Josué e levanta Josué e aponta o caminho para Josué. A segunda parte, Josué entendeu isso, do versículo 10 ao versículo 15. Veja o que ele diz no versículo 10. Ele diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que o Senhor vosso Deus disse que vocês iriam possuir. Esse é do versículo 10 ao 15. Agora Josué estava animado e abastecido, e ele transmite a mensagem para o povo. E o que ele diz para o povo? Ele simplesmente fala para o povo: já está ganho. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. Preparem-se. Então Josué começa a levantar uma trombeta e dizer: vamos para a guerra e a gente vai ganhar. Vamos para a guerra e já está garantida a vitória. Espera aí, qualquer pessoa que ouvisse um chamado desse: vamos para a guerra porque nós vamos ganhar, meu irmão, iria se levantar, iria embora. A grande questão que a gente não está observando aqui é que na primeira parte, enquanto Deus fala com ele, diz assim: ó,
todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deus traz uma palavra para ele, desde os heteus, aí começa a falar. Os heteus estavam dentro de uma terra que outrora pertencia ao povo hebreu, mas esse povo era violento, era sanguinário e era muito numeroso, e eles roubaram, eles ganharam e ficaram possuindo aquela terra. Agora Deus relembra eles dizendo: sabe aquela terra é de vocês, e vocês vão entrar e vocês vão conseguir. A grande questão é que agora Josué está lidando com uma coisa chamada pessimismo. Ele era uma pessoa positiva, mas as pessoas estavam escaldadas, as pessoas estavam desconfiadas. Esse povo é violento, esse povo já levou a nossa terra. Deus está dizendo para eles assim: não temas, porque dessa vez vocês vão ganhar, botar esses povos aí. Abrindo um parênteses, Deus está dizendo para você: existem coisas que você possuía, que o diabo, o inimigo, veio e roubou. E Deus está dizendo: se é seu, vai voltar para sua mão. Se é seu, vai voltar para sua mão. Se é seu, vai voltar para sua mão. Talvez não volte da maneira que você espera que volte, mas vai voltar para sua mão. O que o Senhor está dizendo agora é hora de se levantar, batalhar e conquistar de volta. Como que a gente faz isso? Fazemos isso nas regiões celestiais. As nossas batalhas, elas são lutadas espiritualmente, e elas são ganhas primeiro no espírito. E quando você ganha uma batalha no espírito, pode ter certeza que materialmente, fisicamente, você vai receber tudo aquilo que um dia o inimigo levou de você. Aquilo que é seu voltará para você. Deus estava falando isso para Josué, e Josué estava acreditando nisso, estava falando para o povo. O que é que o Senhor está dizendo para nós como igreja? Igreja, o diabo roubou a dignidade, o diabo roubou a pureza, o diabo roubou recursos, a moralidade, mas o Senhor estará trazendo de volta. O diabo roubou muitos filhos da igreja, o Senhor está dizendo: mas o Senhor estará trazendo de volta. Então não se assuste com o mover que a gente vai ver pelo Brasil afora, do que Deus vai estar devolvendo à igreja. Tem igrejas que perderam prédios, templos. Deus está dizendo: se é de vocês, vai voltar para a sua mão. Então somente levantem-se, sejam corajosos e batalhem. O que eu acho tremendo é que Josué entende o papel dele de líder. E talvez você não seja um líder dentro da igreja, mas você é um líder de Deus na sua família, na vida de alguém que olha para você e fala: cara, eu quero conselhos. Você é líder em alguma esfera da sua vida, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. O Senhor está dizendo: cuidado com o seu pessimismo, para que o seu pessimismo não trave o que eu quero liberar sobre essa pessoa. Deus não levantou você como um pessimista, Deus levantou você como um otimista, porque sobre a palavra dele nós iremos, batalharemos e venceremos. Não é hora de você se levantar e dizer: mas porque a igreja é isso, porque a igreja é isso. Nem, você não sabe de nada. A igreja é corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é perfeito. O corpo de Cristo não tem impureza. Não, é porque a igreja não tem. Fique tranquilo, Cristo é o cabeça da igreja, Ele vai dar um jeito na igreja. O nosso papel hoje é: anime o povo a avançar, anime essa geração a dizer: Deus é Deus de verdade, e Ele vai estar voltando a reinar sobre o Brasil, sobre a nossa nação, sobre as cidades e sobre os estados. É o nosso momento de levantar uma voz positiva sobre a igreja. Eu finalizo na terceira parte, do versículo 16 ao versículo 18. Se você ler, é bem interessante. Ele fala assim: esse ponto é onde o povo reconhece a liderança de Josué, e eles correspondem com a visão de Josué. E eles dizem: então responderam, 16, responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com
Moisés. Agora é a resposta do povo. E uma das coisas que nós vemos aqui, que as pessoas procuram, que as pessoas querem ver eu não quero seguir porque a ideologia é boa, porque o projeto é bom. Eu quero servir porque Deus está. Eu quero servir porque Deus tem a mão ali. Eu quero servir porque Deus está presente. E eu quero declarar algo com você nessa manhã. Deus está chamando a mim e a você para se engajar nesse projeto que se chama a expansão da igreja sobre a nação brasileira. E Ele está dizendo com toda clareza a você: não é o momento da gente questionar, é o momento da gente dizer: Senhor, manda as ordens, porque missão dada é missão cumprida. É o momento da gente se levantar e entender o que Deus vai falar para a gente daqui para frente. Eu gostaria só de finalizar, concluir essa parte dizendo: o Senhor levantará homens chaves, não homens que serão ícones, mas homens chaves. Muitos dos que são ícones e são apenas ícones desaparecerão. Não vão morrer, mas vão desaparecer. Assim como a fumaça vem e vai, muitos nomes passarão rápido. Porque Deus está levantando uma geração que tem um foco de apontar única e exclusivamente para Jesus. Deus está levantando homens específicos que terão vozes de comando sobre a nação brasileira e sobre a igreja, sobre grandes números de povos, grandes cidades. Deus vai dizer para essas pessoas: libera uma palavra, e nós vamos ver grandes movimentações do Espírito, principalmente para obras sociais, principalmente para a implantação de igrejas. Prepare-se. Talvez você está aqui hoje e a gente vai abrir uma igreja no Nordeste, e você seja um dos membros daqui, que já vai começar sendo membro. Ah, pastor do céu, como que eu vou fazer? Eu tenho meu trabalho aqui. Sobre a tua palavra eu me movo. Você vai ser transferido, ou você vai encontrar um trabalho melhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou dizendo para você: Deus está articulando mudanças incríveis. A questão é termos esse coração, o coração de nos mantermos fiéis, como o povo falou, assim como o Senhor foi com Moisés. Se você for e tiver o mesmo favor, nós estamos juntos. E eu me coloco hoje como pastor diante de vocês. Enquanto Deus estiver dando favor, ouça, não se rebele, ouça, porque eu prezo em ouvir o que Deus está falando, e nenhuma orientação a gente vai dar a vocês por aventura. Mas da mesma maneira, se Deus está respaldando, obedeça. Se Deus está respaldando, faça força junto conosco. Não puxe o cabo de aço para trás. Se você não estiver vendo respaldo, você tem liberdade para sair. Mas se você estiver vendo respaldo, persevere. Não reclame, não fale, não fofoque. Não seja pessimista. Junte as forças e vamos avançar. O Senhor está dizendo para nós: será um ano incrível. Será um ano de construção, um ano de avanço e um ano de voos altos. Eu quero convidar você a subir comigo no cume desse monte. A gente vai construir, vamos subir, e de lá a gente vai voar. Muita coisa vai acontecer. Surgirá muita coisa maravilhosa da parte de Deus, mas só caminhando junto para que a gente possa chegar no final e desfrutar. Amém? Então vamos ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé, entendendo que o Senhor está fazendo algo, que eu fico muito grato por isso. Hoje, nessa manhã, eu gostaria que você, ainda que fosse só um sentido figurado, colocasse teus sonhos, projetos e aspirações na sua mão, e você vai consagrar ao Senhor junto comigo. Você vai consagrar aí, e você vai dizer: Senhor, aprove o que é teu e retira o que não é teu. Cumpra-se todos os teus propósitos, porque aquilo que é do Senhor virá com recursos. É assim que o homem de Deus se move. Uma das coisas que Deus falou para Josué foi: enquanto você guardar as minhas palavras, você prosperará em todos os seus caminhos. O que você vai pedir de Deus agora, querido, é: o que o Senhor tem para mim? Qual é o projeto que o Senhor já elaborou? Talvez você não ouça com seus ouvidos audível, talvez você só sinta no seu coração,
Mas fique tranquilo, Deus visitará você através de uma outra pessoa, através de um sonho, através de uma paz profunda. Mas hoje está começando essa nova década na sua vida. Hoje começa uma nova década na sua vida. Então alinha tudo que você puder alinhar aí agora. Coloca diante dele. Coloca teu casamento, coloca o teu caráter, coloca teu coração, coloca a tua profissão, coloca tudo e pede: Senhor, coloca a tua mão e me dá favor. Alinha todas as coisas. Alinha todas as coisas. Faz isso que eu estou pedindo. E daqui a pouco eu vou orar com você.